Carol, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Estamos aqui para mais uma aula. Hoje a nossa aula será de matemática, com o tema Quanto Cabe? Lembrando que estamos administrando as atividades da melhor maneira possível. Então vamos lá! Então, quando a gente precisa saber qual que é a capacidade de um recipiente, né? Como uma garrafa, por exemplo, a gente usa a unidade de medida litro, que é representada pela letra L, né? Mas se o recipiente ele for pequeno, ele for menor, a gente usa a unidade de medida mililitro, que é ml, tá? Então é litro e ml. Então, quando diz respeito a líquidos, como por exemplo amaciante, água, suco, Coca-Cola, refrigerante, a gente sempre se trata de litro ou mls. Soluções líquidas sempre são entre litros e ml, certo? Então agora nós já vamos para as atividades, tá? Na número 1, vocês vão ter que escrever o nome de alguns produtos que compramos por litro ou por mililitro. Então eu acabei de dar alguns exemplos para vocês, tá? Então, uns que vocês compram por litro ou mililitro, ml no caso, tá? Na número 2, podemos usar 1 litro para encher aproximadamente 4 copos, conforme a imagem a seguir. Então, a jarra de suco enchendo 4 copos de suco, 1 litro, né? Quantos litros desse suco serão necessários para encher 8 copos? Quantos litros que vai precisar? Quantas garrafas dessas, no caso, né? Quantos litros? Letra B, quanto seria capaz para encher 12 copos? E letra C, 16 copos. Então, quantos litros seria capaz? Que vocês teriam que precisar. Número 3. Observe o tamanho dos potes e escreva nos rótulos a medida correta de acordo com as quantidades propostas. Então, temos aqui 5 litros, 1 litro, 3 litros, 7 litros e 10 litros. Então, vocês têm essa quantidade de potes aqui e vocês vão ter que indicar quantos litros que cabe em cada um desses potes, tá? O Entre em Ação, esse aqui da receita, esse Entre em Ação, nós vamos ter 2 Entre em Ação essa vez na nossa apostila, tá? São Entre em Ações mais facinhos, então a gente vai estar realizando os 2, tá bom? Na número 1, vocês vão ter que analisar esta receita aqui do bolo de cenoura. Quem gosta de bolo de cenoura? A Prof. Carol adora, é muito gostoso, né? Então, aqui o bolo de cenoura tem os ingredientes aqui. E na letra A, vocês têm que falar que unidades de medida que apareceram nessa receita. Então, se apareceu gramas, se apareceu miligramas, se apareceu litros, se apareceu mililitros e assim por diante. O que eu acho que não vai aparecer. Ah, não, vai sim. Tem um ingrediente líquido ali que vai aparecer sim. Na letra B, que ingredientes que podem ser medidos por uma balança? Por exemplo, a gente pode medir ovos na balança? Ah, precisa de 4 ovos, então eu vou pesar um ovo, outro ovo, não tem necessidade. Então, geralmente, são os ingredientes que tem gramas que vão para a balança, tá? Certo? Que, por exemplo, você vai ter que pesar quantas gramas que vai precisar, né? Para ir numa balança, por exemplo. Então, cria ingredientes que podem ser medidos por uma balança. Responder ali. Na número 2, você vai pesquisar ou perguntar se alguém da família conhece outra receita de bolo de cenoura. E vocês vão anotar os ingredientes aqui. Então, vocês vão pedir para a mamãe ou para a vovó, por exemplo, se elas têm outra maneira de fazer o bolo de cenoura com outros ingredientes. Então, daí elas vão anotarem aqui, se for muito extensa ou se for curtinha, vocês podem estar anotando, tá? Na letra A, na receita que você anotou, há unidades de medidas não padronizadas? Se sim, quais? Por exemplo, unidades de medidas não padronizadas, a xícara, o copo. Se por acaso a mamãe ou a vovó usam uma unidade de medida não padronizada. Letra B, e que unidades de medidas padronizadas aparece? Então veja bem, unidades de medidas padronizadas são gramas, são quilos, são coisas corretas, são coisas certas, né? Ah, por exemplo, uma xícara. A mamãe usa tal xícara lá que dá certinho no bolo dela, mas a vovó já usa outra xícara, que talvez é diferente da xícara da mamãe, a quantidade de ingrediente que vai em cada xícara. Então, é uma unidade de medida não padronizada, porque não é igual, entenderam? Ah, o copo que a mamãe usa, só usa aquele copo, porque só aquele copo que dá certo na receita de bolo de cenoura.
Ah, mas a vovó usa um outro copo que é diferente a medida. Entenderam? São unidades de medidas não padronizadas. Já a grama, o quilo, essas coisas são unidades corretas, unidades iguais para todas as pessoas, certo? Letra C. Há algum ingrediente que precisa ser contado? Na receita que vai da mamãe ou da vovó, precisa ser contado algum ingrediente? Por exemplo, a Prof. Carol deu o exemplo dos ovos, né? Na balança. Como é que você ia pesar os ovos? Não tem como pesar, os ovos precisam ser contados. 1 ovo, 2 ovos, 3 ovos, 4 ovos, que eram dessa receita aqui, tá? Então, ali na receita, vocês vão responder se precisa algum ingrediente precisa ser contado. Vamos para o outro Entre em Ação, que agora a Prof. Carol vai ajudar vocês um pouquinho só. Vocês têm umas embalagens aqui. Uma embalagem de água, né? De garrafa de água de bebedouro. Uma embalagem aqui que parece ser de suco, né? De garrafa PET. Aparentemente de 2 litros. Uma embalagem de amaciante, que eu acredito que tenha 1,5 litro, né? Uma embalagem de óleo, que tem 1 litro ou 900 ml. E um de azeite de oliva, que geralmente tem ml também, 500 ml e assim por diante. Depende do azeite de oliva, né? Então, na primeira questão, vocês vão organizar essas embalagens na ordem da que cabe mais para a que cabe menos líquido. Então, já praticamente está em ordem, né? Então, vocês vão escrever aqui o que cabe mais para o que cabe menos líquido, tá? Do maior para o menor, certo? E aqui, a gente vai fazer um junto. Os outros vocês vão fazer, tá? Vocês vão precisar agora usar um copo para medir a capacidade de cada embalagem, anotando quantos copos de água cabem em cada uma delas. Então, vocês vão anotar as embalagens aqui e a gente vai estar medindo. Eu peguei 1 litro, certo? 1 litro de água. Podem pegar a garrafa PET que vocês têm em casa, tá? A Prof. Carol só tinha esse daqui, que é de 1,5 litro. Tem 1,5 litro aqui dentro dessa embalagem. E a Prof. Carol não achou de 2 litros, tá? Então, era a única que a Prof. Carol tinha em casa. Mas, se vocês tiverem embalagem de garrafa PET de 2 litros, é melhor. E eu peguei um copo normal, tá? Um copo de plástico mesmo que a Prof. Carol achou jogado. Então, eu peguei esse daqui mesmo. Este copo aqui, ele indica 300 ml, bem aqui em cima. Não sei se vocês vão conseguir ver. Que tá que a Prof. Carol lavou, ó, tá escrito 300 ml aqui em cima. Vocês podem pegar um copo que mais ou menos tem essa medida, pra ficar uma coisa mais padrão, tá? Mas, se vocês não tiverem um copo assim descartável, ou tiverem algum copo que chegue próximo a essa medida, tudo bem, tá? Vamos então focar num copo de mais ou menos 300 ml, tudo bem? E a gente vai encher, a Prof. Carol vai encher com vocês pra ver quantos copos que tem na garrafa PET. De 1,5 litro, tá? Da Prof. Carol. A de vocês pode ser que mude, porque vai ser talvez de 2 litros ou de 1 litro. Enfim, como vocês conseguirem acharem aí, tá? As embalagens de vocês. A Prof. Carol vai começar a fazer, então, encher. Aqui vai me ajudar, porque eu estou longe da torneira, tá? Mas se vocês estiverem próximo da torneira, podem estar fazendo. Então, vamos lá. Enchi um copo e vou colocar. 2. 3. Quem tiver funil, é mais fácil, tá? Eu não tenho. 4. 5. Tá cheio. 6. Foi preciso 6 copos e meio pra encher essa garrafa de 1,5 litro, tá? 6 copos e meio. Vamos ver então. Muito bem, então para encher o meu 1,5 litro, eu precisei de 6 copos e meio, certo? Se eu precisasse encher o galão de água, aquele grandão, que geralmente tem 10 litros ou 20 litros, depende do galão que vocês têm na casa de vocês. E se vocês não tiverem, vocês podem se basear pela garrafa de água de PET, pela garrafa PET que vocês vão usar, de 2 litros ou de 1,5 litro. Mas pensem que a Prof. Carol, se para encher 1 litro eu precisei de 6 copos e meio, para encher 10 litros do galão, quantos copos que eu ia precisar?
Então, vocês podem estar se baseando tanto por esse daqui, quanto pela embalagem de amaciante, que geralmente dá certinho 1 litro, se vocês tiverem esse ou se vocês tiverem outro. Vocês podem estar enchendo, então, e vendo quanto que vocês precisariam para encher as outras embalagens, tá? Se basear por uma embalagem. Se, por exemplo, para mim encher 1 litro, eu precisei de 6 copos para me encher. 1 galão de água eu vou precisar, será de quantos copos? Que continha que vai ter que ser feita aí? O que vocês acham? Em segundo ano, bom, vai ser um final de semana meio quente, né? Ou uma sexta-feira bem quente, porque tem sol bastante. Eu acho que vai ser divertido brincar um pouquinho com água, né? Encher essas embalagens e fazer atividade ao mesmo tempo. Vocês vão estar brincando de água e fazendo atividade ao mesmo tempo. Não se esqueçam de marcar na apostila, hein? Quanto que cada embalagem vai precisar, quantos copos que você vai colocar de água em cada embalagem. Não vão só brincar e esquecer de marcar na apostila, né? Então, a nossa aula fica por aqui, gente. Um super beijo da Prof. Carol. Aproveitem o final de semana e até segunda. Tchau, tchau.